Deu bom? Porque eu vou colocar aqui também o tempo que eu lembrei, pra não ficar me passando, né? Porque você tá ligado que a gente gosta de falar um pouco, né? Fala pouco. Tá gravando? Então, eu sempre quis gravar esse tipo de vídeo, desde o dia que eu criei o canal, e antes disso mesmo, eu sempre pensei em fazer esses vídeos conversando mesmo com quem tá assistindo, falando sobre assuntos da vida. E como você deve ter visto no título, né, e na thumb, eu tava pensando em falar sobre assuntos como sonhos, trabalho e redes sociais, que eu acho que faz muito parte do meu contexto que eu tô vivendo hoje em dia. Conversas que eu tive com a minha mãe também, eu acho que isso fez com que me fizesse ter essa vontade de gravar e conversar sobre esses assuntos. Eu acho importante eu começar falando quem sou eu, né, porque eu acho que eu comecei a gravar os vídeos e nunca me apresentei assim formalmente, vamos dizer assim, né. Basicamente, eu moro aqui no DF, meu nome é João Vitor, tenho 22 anos, sou estudante da UNB, estou no meu 8º semestre, quase terminando, enfim, lutando aí para terminar meu curso, arranjar um emprego, enfim, essas coisas da nossa vida, né. E eu acho que o principal motivo que eu quis gravar esse vídeo foi para meio que explicar também por que eu comecei a gravar esses vídeos, né. Eu acho que o principal motivo foi porque eu acho que eu precisava exercer essa criatividade que eu sempre achei que eu tinha, tipo, e eu também comecei a analisar assim a internet em si, assim, e via muitas pessoas fazendo vários tipos de vídeo, e aí aqui, não querendo jogar, assim, cada um gosta de um tipo de vídeo, tem seu nicho, mas eu vi que, tipo assim, eu pensei também, pô, eu acho que eu consigo fazer isso de uma maneira que me agrada, sabe, tipo, bem feita, enfim, pelo menos tentando ali ter um áudio bom, um conteúdo da hora, enfim, isso é muito relativo, mas acho que era uma questão mais de me realizar, assim, sabe? Então, tanto é que os primeiros vídeos que eu postei, as poucas visualizações que deram, assim, porra, eu fiquei muito feliz, tá ligado? Tipo, que é basicamente você ver seu trabalho sendo visto, né, por outras pessoas e curtido também por outras pessoas, então isso faz com que, tipo, você queira caminhar cada vez mais, sabe? Tipo, querer evoluir, e isso faz muito bem pra gente, né? Tipo, ainda mais uma parada que você gosta realmente, tá ligado? Eu acho que isso ajuda muito, sabe, a questão da autoconstrução, do autodesenvolvimento. Enfim, e eu acho que esse papo também tem uma questão muito social, assim. Eu tinha colocado alguns tópicos aqui, e aí, por exemplo, o sonho, né? Eu acho que a gente pode considerar o sonho como um luxo e uma necessidade, né? Isso dependendo de qual classe social você pertence. Eu acho que a questão do luxo, porque não é todo mundo que tem essa possibilidade de sonhar, tá ligado? De fazer o que gosta. E a questão da necessidade, eu acho que seria como se fosse uma esperança mesmo, sabe? Tipo, eu acho que é necessário, de fato, a gente sonhar em algo que a gente gostaria de fazer pra nossa vida, tá ligado? De trabalhar com o que gosta realmente. E eu acho que a gente perde muito isso, infelizmente, na sociedade que a gente vive, né? Acaba que a gente perde a nossa esperança por causa que acaba que não tem que focar em outras coisas, como, sei lá, sobreviver esse mundo, tipo, trabalhar às vezes em locais que não gosta, por simplesmente ter que ganhar dinheiro e sobreviver, sabe? E acaba que esse sonho vai se perdendo, né? E eu tinha colocado aqui também que acho que o sonho é como se fosse a nossa identidade, assim, individual mesmo, né? É o que dá sentido para nossa vida. E eu acho que a questão, né, que muitas pessoas fazem e fizeram, né, quando a gente é criança, assim, tipo, o que você quer fazer da vida, tá ligado? Tipo assim, eu acho que é muito forte essa questão, sabe? De, tipo, é como se, tipo assim, o que você vai trabalhar vai definir o que você é, sacou? Tipo, uma parada mais ou menos desse estilo, assim. E sempre foi uma questão pra mim que, tipo, eu fiquei pensando, caralho, o que eu vou ser da vida? O que eu vou fazer da vida? Como o trabalho é importante na nossa vida, né? Enfim, e eu tinha colocado essa questão também, né, da questão da classe social e da aceitação, né, de acabar que você esquece do seu sonho pela questão de ter que trabalhar cedo, não ter energia
não poder exercer sua criatividade. Então acaba que você aceita a sua vida atual, que normalmente é o trabalho, dorme, trabalha de novo, enfim, acaba que você não consegue exercer mais sua criatividade que você poderia, né? Que você teria o potencial de exercer ela. E aí, acho que o Brasil é muito... Acho que diz muito sobre isso, sabe? Tipo, é um exemplo bem forte, assim, de aquela questão de quantos talentos, né, a gente perde por causa que as pessoas já nascem sem estrutura e com essa urgência de só sobreviver, sabe? Tipo, então acaba que deixa de exercer a criatividade que a pessoa poderia, o talento que ela tem, tá ligado? E acaba que tem que só pensar em sobreviver e acaba que não consegue fazer o que ela gostaria, sabe? Que ela tem o dom, que ela tem um talento ali. Eu acho que o Brasil é um exemplo bem forte disso. E eu tinha até tinha pesquisado também um pouco sobre, como se fosse um link, assim, uma reflexão, que vai ter muito a ver com outra parte do vídeo. Eu não sei se eu vou dividir esse vídeo ou se vai ser tudo o mesmo vídeo, enfim, vou ver quanto tempo vai dar aqui. Mas, basicamente, esse link que eu queria fazer e que eu pesquisei seria sobre o trabalho em si, sabe? Tipo assim, a gente sabe que o trabalho existe, sei lá, desde a pré-história, tá ligado? Tipo, antes era como se fosse o trabalho era voltado à sobrevivência, né? Tipo, tudo que a pessoa fazia era voltado à sobrevivência. Depois, o trabalho se tornou algo que conectava com sofrimento e punição, que aí seria na época da escravidão, servidão, enfim. E eu acho que a parte mais importante, que seria a que a gente vive até hoje, seria o momento em que o trabalho se torna um emprego, né? Então, depois da Revolução Industrial, o capitalismo industrial, né? Sei lá, tipo, século XVIII ali, mais ou menos, né? Que aí, acho que é a parte mais importante, que é quando a gente começa a vender nosso tempo e a força de trabalho em troca de dinheiro. E aí surge a questão da assalariada, né, o proletariado, enfim, toda essa história. E eu acho muito maluco isso, tipo, que esse desenvolvimento, né, da questão do trabalho, do emprego em si. E olha que antes, tipo assim, hoje em dia a gente pode considerar que a gente tem muitos benefícios, vamos dizer assim, sendo que são coisas que já deveriam ter surgido desde quando começou o trabalho. Por exemplo, antes não existiam férias, tipo, eu tinha colocado aqui, férias, salário mínimo, né, aposentadoria, licença médica e a questão dos turnos serem de, sei lá, mais de 14 horas de trabalho, sem descanso, os ambientes insalubres, trabalho infantil, enfim, era merda atrás de merda e basicamente só depois, né, de um tempo que, por causa das reações sociais, assim, dos trabalhadores, que isso de fato mudou, né. E aí, tipo, sei lá, tanto as teorias, né, críticas, por exemplo, o marxismo mesmo, sei lá, o povo quebrando máquinas, os sindicatos que surgiram, tudo isso influenciou bastante para que houvesse um desenvolvimento dessa questão, né, de direitos trabalhistas. Enfim, eu acho que é uma parte importante, assim, do vídeo, que acho que conecta também com a questão do trabalho, e também um pouco com a questão dos sonhos também, que eu acho que depois dessa questão da Revolução Industrial e tudo mais, eu acho que a gente acabou que ficou só focado nessa questão da venda do nosso tempo e da força de trabalho, né, da força física e tudo mais, em troca de dinheiro, e basicamente isso virou um looping, né, tipo assim, a gente deixou de, sei lá, pensar nos nossos sonhos, enfim. Basicamente é isso, essa parte da reflexão. Eu vou depois começar um pouco a falar sobre o trabalho em si, e é isso. Valeu. Deu pra entender o que eu quis falar? E aqui entra a parte do trabalho, né, que eu coloquei que, por exemplo, a questão da dificuldade de se encontrar nessa estrutura toda. No caso, tanto para pessoas mais jovens e mais velhas, por exemplo, no meu caso, eu sempre tive uma dificuldade, assim, de me encontrar, vamos dizer assim, sabe, tipo, pensar no que eu quero fazer da vida, né, todo esse papo de, tipo, pô, você vai trabalhar com isso o resto da vida, enfim. E eu lembro que no ensino médio, eu tive a oportunidade de estudar em escola particular e eu tive essa oportunidade, né, esse privilégio mesmo de conseguir pensar mesmo no que eu faria, sabe, tipo, e sempre teve essa questão de, tipo, você vai tentar passar no vestibular, né, tipo, você vai tentar fazer o PAS, vai tentar passar na federal.
E eu sei que essa não é a realidade da maioria, saca? Tipo, eu sempre tive essa consciência, assim. E, principalmente no ensino médio, acho que eu tive mais o pensamento de, tipo, pô, o que eu quero fazer, qual curso eu quero realizar, né? E com o tempo eu fui tentando achar ali um curso que mais, sei lá, fazia parte da minha realidade, o que eu pensava que eu gostaria de fazer. Isso, sei lá, só no terceiro ano. E olha que, tipo assim, eu acho que depois do terceiro ano, assim, do ensino médio, a gente ainda tem muitas dúvidas, né, velho? Tipo, a gente não tem certeza ainda. Eu acho que é uma idade, assim, normalmente, né, a gente termina com 17, 18 anos, né, o terceiro ano. E eu acho que é um momento que a gente ainda tem muitas dúvidas em relação à vida mesmo, muitas questões ainda, a gente tá se descobrindo, se desenvolvendo. E eu acho que é uma pressão muito forte, né, de tipo assim, porra, você decidir já o que você vai gostar de fazer, o que você quer fazer, enfim. Além disso, tem a questão das pessoas mais jovens que eu, por exemplo, hoje eu tô com 22, ainda tem algumas questões, algumas dúvidas. Eu imagino, tipo assim, as pessoas, os adolescentes, pré-adolescentes ainda, que meio que, tipo, já são forçados a procurar ali o que querem fazer. Tipo, às vezes, foi igual eu falei, eu acho que tá se descobrindo ainda, tá tentando identificar os talentos que a pessoa tem. E eu acho que é um momento muito difícil, assim, sabe? Tipo, a adolescência principalmente. E eu acho que o ensino médio, eu acho que a gente não tem certeza de quase nada na vida ainda, sabe? Tipo, e eu acho que também a questão passa para a questão dos mais velhos, assim. Hoje em dia eu vejo meu padrasto, por exemplo, que, tipo, ele terminou o ensino médio, né? Terminou o ensino fundamental, fez o EJA e tudo mais. Mas também, tipo, teve uma certa dificuldade, assim, hoje em dia também, questão de mercado de trabalho, tipo, eu vejo como isso influencia também, sabe, tipo, a questão da idade, etarismo e tudo mais. Então, acho que a questão de se encontrar, assim, acho que afeta, tipo, várias idades, assim. Eu vejo minha mãe também, por exemplo, hoje ela tá com mais de 50 anos e ainda assim, tipo, ela procura, tipo, tá tentando fazer um curso agora de serviço social. Eu acho muito massa isso, tá ligado? Tipo assim, que independente da idade, tipo assim, tu ainda procura se identificar mesmo com o que quer fazer, sabe? Tipo, e normalmente, acho que antigamente, né, principalmente, as pessoas tinham a ideia de que, tipo assim, pô, tá mais velho, então meio que já encerrou ali essa questão de se descobrir, né, tipo assim, de saber o que quer ainda trabalhar. Mas hoje em dia eu acho que mudou bastante isso, sabe, tipo, inclusive aqui no UNB, por exemplo, eu acho muito massa a questão dos 60 a mais conseguirem entrar, sabe, tipo, fazem a redação e tudo mais, passam pelo processo e conseguem fazer o curso que eles querem, sabe, tipo, eu acho isso muito massa. Enfim, e basicamente eu acho que o lance é tentar e errar, né, o lance da tentativa e erro. Tipo assim, acho que foi um dos motivos que eu criei o canal também, que tipo, eu falei, porra, eu acho que eu consigo fazer uma parada que eu me identifico, que eu gosto, eu penso que eu tento fazer a parada mais bem feita possível, e aí, tipo, nesse meio, assim, de tentar se descobrir, tentar ver o que dá certo, o que não dá, tá ligado? Eu acho que isso faz parte da nossa vida, sabe? Tipo, então, adolescentes, os jovens, assim, eu acho que é essa visão, tá ligado? De, tipo, tu tentar se jogar nas paradas mesmo, sabe? Tipo, porque é aquela questão, né? Sempre vão falar alguma coisa, sempre vão opinar nas suas escolhas e, tipo, só que, velho, isso até a gente morrer, tá ligado? Tipo assim, até mais velho, assim, eu acho que a gente escuta muita coisa. Isso também vai para as pessoas mais velhas, sabe? Tipo assim, que tem medo de se jogar, de fazer alguma parada diferente, que foge do normal, tá ligado? Do padrão, assim, do caminho da vida padrão. E eu acho muito interessante isso, a gente tem que tentar, sei lá, fazer o que a gente gosta mesmo, tentar se achar nesse mundo, tá ligado? E é basicamente igual eu tinha falado antes, da história da minha mãe, que eu acho muito interessante, assim, ela com mais de 50 anos fazendo serviço social. Começou, tem acho que 1 ano, 2 anos por aí, e daqui a pouco ela vai estar formada num curso que ela se identifica, sabe, que ela gosta, dá pra ver que ela gosta, ela sempre falou pra mim isso também, e eu fico muito feliz sobre isso. Enfim, caralho, dá uma sede. Aí vem um papo muito interessante, eu acho que um dos principais, assim, dessa parte do vídeo, que é a questão de, tipo assim, a gente escolhe o que a gente gosta
ou a gente só escolhe aquilo que tá dando dinheiro, tá ligado? Tipo assim, eu acho que sempre foi uma questão muito forte de, tipo assim, eu, por exemplo, eu acho que outras crianças, outras pessoas mais jovens, assim, escutaram a questão de, tipo assim, ser médico, tá ligado? Tipo assim, eu vou ser médico. Eu escutava tanto isso de, tipo assim, porra, tu tem que virar médico, pagar muito, tá ligado? Tipo, eu sempre escutei muito isso, sabe? E aí, também a questão do concurso, sabe? De, tipo assim, pô, tu tem que passar no concurso, porque ganha muito dinheiro. E eu sempre fiquei refletindo muito isso, sabe? Tipo assim, mano, às vezes as pessoas só pensam na questão do dinheiro, eu sei que é uma coisa muito importante, né? Tanto é que a gente vive numa sociedade capitalista, então a gente não tem como viver sem dinheiro, infelizmente. Mas eu sempre vi com um olhar negativo, assim, porque, porra, tu vai tentar fazer uma parada pra tua vida, tá ligado? Tipo assim, uma parada que deveria fazer você gostar do seu trabalho, sabe? Tipo, alguma área que você se sente bem fazendo, e aí acaba que, tipo assim, você deixa isso de lado e só pensa no dinheiro, tá ligado? Eu acho que a conta não fecha, assim, pelo menos pra mim. Então eu nunca imaginei eu pensando antes no dinheiro e depois se eu gostaria ou não, sabe? Acho que é uma questão, assim, que a gente tem que refletir bastante de, tipo... E, tipo assim, a gente sabe que não existe eu tinha colocado aqui que a gente sabe que não existe também um emprego que a gente nunca vai reclamar, tá ligado? Eu sei que a maioria tem coisas positivas e negativas, né? Por exemplo, sei lá, as matérias do meu curso. Antes de começar meu curso, eu pesquisei, via todas as matérias que tinham, e eu falei, pô, acho que eu me identifico com isso, tá ligado? E, de fato, me identifiquei com algumas, mas outras, assim, acabou que era uma coisa diferente do que eu imaginava antes, tá ligado? E você só vai descobrir fazendo a parada, né? Tipo assim, pô, tô aqui dentro, aí eu descobri como funciona, sobre o que trata a matéria do meu curso, enfim. E eu acho que a parte onde eu quero chegar é que o problema pode ser a falta de propósito, tá ligado? Tipo assim, eu acho que é muito mais fácil a gente ficar estressado, tipo, cansado, insatisfeito, em empregos que, tipo assim, não nos pertencem, tá ligado? Do que acontecer isso num emprego que, tipo assim, você se identifica de fato, tá ligado? Eu lembro que eu conversei com a minha psiquiatra uma época, e, tipo, ela trocou uma ideia muito, muito da hora comigo, assim, e eu tava num momento ainda, tipo, dessa questão de dúvidas, né, sobre questão de emprego, de qual curso continuar fazendo, enfim. E ela me deu um toque, tipo, que eu achei muito foda, assim, de, tipo, falar, pô, você tem que procurar aquilo, velho, que você faria até de graça, tá ligado? Tipo assim, uma parada que você, de fato, gostaria de fazer e que não necessitaria só de dinheiro, tá ligado? E aí aquilo me despertou, tipo assim, uma parada muito, muito massa, assim, que eu comecei a refletir e falar, porra, é isso, mano, acho que eu quero seguir uma trajetória na minha vida em que eu, tipo assim, eu vou fazer uma parada que eu gosto, claro, eu vou pensar no dinheiro, mas antes eu vou pensar numa parada que me autorrealiza, vamos dizer assim, sabe? Tipo, então, eu acho que basicamente é isso. Eu tinha colocado também que basicamente a gente é criado para buscar estabilidade, mas na real a gente sonha com realização, tá ligado? Tipo assim, então basicamente a gente sempre escuta essa questão, né, de tipo, pô, ganhar dinheiro, o concurso mesmo aqui no DF é muito forte isso, né, de você passar no concurso para você ter um equilíbrio financeiro, só que acaba que a gente esquece do que vai nos autorrealizar, tá ligado? Tipo assim, o que a gente vai se sentir bem fazendo. E aí eu coloquei também a questão de fica essa dicotomia, né? Tipo, um contra o outro ali, da questão dos sonhos e, tipo assim, de você ter que pagar a conta, tá ligado? Só pensar em pagar a conta e, tipo, sabe? Eu acho que no final, sei lá, no final das nossas vidas, assim, depois de trabalhar tanto, às vezes em locais que a gente não gosta, tá ligado? Acaba que, tipo, acho que a gente deve olhar pra trás. Eu ainda tô muito novo, né? Então ainda tem muita coisa pra viver, mas se eu fizesse uma parada que eu nunca gostei e só por causa do dinheiro, eu acho que no final, assim, eu ficaria muito frustrado comigo mesmo, tá ligado? Tipo, meio que eu estaria me enganando, sabe? Tipo, e não estaria tentando fazer uma parada que realmente eu gosto. Que é uma coisa que eu acho que até o Brasil a gente peca muito, né? Infelizmente, na educação. A gente não tem uma educação financeira muito forte, tá ligado? Tipo assim, eu acho que seria muito importante trabalhar isso desde o ensino fundamental mesmo, porque, pô, a gente vê o tanto de pessoas aí que, tipo, mano, são endividadas hoje em dia. E aí, sei lá, ainda vem, sei lá, questão do jogo de tigrinho, tá ligado? E a gente não tem, acho que a maturidade, assim, a maioria da população não tem maturidade de lidar com essas coisas, assim, sabe? Tipo, a gente vê que
pessoas de classe mais baixa, tipo, gastam o dinheiro, sei lá, de auxílios mesmo, pra tentar ganhar mais, né? Tipo assim, a gente vê que, tipo, é um meio, assim, muito fodido, assim, sabe? E aqui entra a parte das redes sociais, tipo, que eu vejo que é um meio de oportunidade, né? De aquele papo de encontrar seu talento mesmo. E é um meio de fuga, né? Do caminho tradicional, vamos dizer assim, né? Que a maioria das pessoas procuram viver. Eu não vejo como problemático, mas, enfim, eu acho que tem algumas questões, assim, que me fizeram pensar que, tipo, eu não quero seguir esse caminho que a maioria segue, sabe? Tipo, então, por várias questões, assim, eu vejo muitas pessoas reclamando dos empregos que tem, assim, tipo, desde cedo, assim, eu acho que é uma parada, eu não sei se você já teve isso também, se o seu ciclo era assim, mas, tipo, eu sempre ouvi de pessoas próximas a mim, de, tipo, reclamarem mesmo, sabe? Tipo, sabe quando chega segunda, assim, tipo, pô, tu já fica meio pra baixo, assim, tá ligado? Tipo, na real, no domingo, né? Tipo, tu já fica pensando na segunda como se aquilo ali fosse um fardo, tá ligado? E, tipo, isso era uma parada que eu nunca almejei pra mim, né? De, tipo assim, porra, eu não quero parecer com essa pessoa de, tipo, chegar num domingo e o trabalho dessa pessoa que, tipo assim, ela escolheu, né, vamos dizer assim, tipo, faz com que ela fique desse jeito, assim, sabe? Tipo, mais triste, desesperançosa, sem energia, sabe? Então, claro, né, que o ideal seria isso, né? Cada um conseguir escolher seu trabalho e tudo mais, mas a gente sabe que não funciona dessa forma, infelizmente, né? E aí vem a questão, né, de, tipo, você trabalhar com aquilo que você não gosta, e isso é inviável, assim, sabe? Tipo, infelizmente, a gente tem que tentar, de qualquer forma, mano, no meu ponto de vista, né, de tentar procurar outros caminhos, sabe? Tipo, porque você tentar manter seu trabalho, né, o lugar que você ganha sua renda, em um ambiente que, tipo, se te desfavorece e, tipo assim, não te desenvolve, né, não te coloca para evoluir cada vez mais, eu acho que isso não vale nada a pena. E aí foi um dos motivos, assim, que eu coloquei aqui, né, que foi um dos motivos que me fizeram começar, assim, sabe, tipo, a gravar os vídeos e tal, como eu tinha falado antes também. Eu acho que é um ambiente que eu consigo me expressar, consigo fazer o que eu acho certo, o que eu gosto de fato, sabe? Tipo, e claro, acho que por exemplo, eu mesmo, assim, acho que fui criado numa época em que eu via muito YouTube, assistia muito YouTube. Eu acho que não, a década de os anos, né, 2010 ali, pra frente, tipo, o YouTube foi crescendo bastante. Acho que 2015 pra frente, assim, muito mais também. Então eu sempre tive a visão dos YouTubers, assim, e eu olhava assim e falava, porra, que da hora, tá ligado? Tipo assim. E aí eu sempre tive essa visão tipo, uma visão positiva, sabe, sobre os YouTubers, assim, sabe? Tipo, eu via que eles faziam aquilo que gostavam, tá ligado? Claro que a época era totalmente diferente, então o conteúdo era voltado para aquela época. Hoje em dia a gente pode olhar assim, eu mesmo, né, olho assim e falo, por que eu assisti essas besteiras, tá ligado? Mas, tipo, no momento era aquilo, né? Todo o contexto social, aquilo fazia parte. Então, pra mim fazia muito sentido. E eu acho que foi quando despertou essa vontade, assim, desde eu era adolescente, né, moleque, 2015, 16. E aí eu fui analisando, assim, sabe? Tipo, porra, acho que foi desde aí que eu sempre tive vontade, assim, de fazer alguma parada, produzir algum conteúdo, sabe? Ser um influencer. Eu acho que fez minha cabeça, assim, sabe? E eu também tinha colocado aqui sobre a questão do lado negativo, né? Que, lógico, eu vejo muito o lado positivo da questão da criação de conteúdo, de ser um youtuber, né? Mas eu acho que ultimamente a gente consegue ver que, pô, tu ser um influenciador, tipo assim, vai, você tem que. Acho que você tem que pensar muito, tá ligado? Tipo, no que você fala, no que você produz, porque hoje, nos últimos anos, a gente viu muito isso, né? Por exemplo, acho que um lance forte, assim, é a questão da Virgínia, né? O tanto que ela influencia as pessoas e toda essa questão, sei lá, de novo, do jogo do tigrinho, enfim, essas paradas assim. Mano, essas pessoas têm um poder
de influência muito forte, tá ligado? Tanto politicamente, tá ligado? Quanto socialmente, psicologicamente. Eu acho que é uma questão que acho que os influenciadores hoje em dia tá começando a ter regularização disso, né? A legislação, enfim, tá começando a ter mais leis voltadas a essa questão, né? Das redes sociais e tudo mais. Que é uma questão, de fato, muito forte, assim, né? Que, porra, o poder de influência que essas pessoas têm é muito grande, assim. E, e eu acho que também fazendo parte desse lado negativo seria a questão da validação, né? E da comparação, né? Essa busca por essas duas coisas, assim. Tipo, com o tempo eu comecei a me policiar mais, assim, sabe? Tipo, de tentar não me comparar muito com os outros. E eu acho que isso o ser humano leva muito, né, pra vida, assim. A gente sempre vai ter essas comparações, que às vezes fazem bem, às vezes fazem mal. Enfim, eu acho que você tem que ter um olhar mais agradável consigo mesmo, sabe? De, tipo assim, não se comparar sempre, tipo, te colocando pra baixo, sabe? Mas também pensar que, tipo assim, outras pessoas ali podem servir, essa comparação pode servir pra te elevar, sabe? Tipo, enfim. E aí eu acho que entra a questão também de você analisar assim, tipo, refletir um pouco e pensar, será que esse conteúdo aqui realmente me agrega em algo, tá ligado? Não tô dizendo que, tipo assim, a gente só deva assistir conteúdos que nos tragam um conhecimento, que sejam, sei lá, conteúdos acadêmicos, enfim, porque a gente sabe que isso não funciona na vida real, sabe? Às vezes a gente precisa se desligar mesmo e, sei lá, consumir algum conteúdo só pra desligar, sabe, a mente assim, só pra dar uma, enfim, uma descansada mesmo, sabe? E, tipo assim, eu sei que existem uns nichos, né? Como eu tinha dito antes também. Tipo, os gostos diferentes, tá ligado? Cada pessoa tem um foco ali, gosta, sei lá, mais de música, mais de arte, mais de cinema, enfim. Mas eu acho que a grande questão é, tipo assim, se você só consome um conteúdo que não te agrega em muitas coisas, sabe? Que não te ajuda a evoluir, a te autodesenvolver. Eu acho que tem muito esse vídeo, acho que tem muito a ver com isso, né? Autodesenvolvimento. Eu acho que não vale muito a pena, tá ligado? Tipo assim, você só assistir um conteúdo que, tipo assim, não melhora nenhum desses quesitos que eu acabei de falar, né? E aí a gente vê também a questão de muitas pessoas hoje em dia quererem ser criador de conteúdo, né, influencer. Eu acho que eu sou um exemplo disso, né? Tipo assim, vamos dizer assim, eu nunca almejei assim, tipo, eu quero ser um influencer, eu quero ser um criador de conteúdo. Mas eu só queria, sei lá, fazer alguma parada que, como eu tinha dito antes também, de fazer uma parada que tira minhas ideias da minha cabeça e coloca aqui pra, tipo, pras pessoas, tá ligado? Sei lá, conversarem comigo, compartilharem, gostarem ou não, sacou? Tipo, mas acho que esse é o meu foco. E eu acho que o problema é que eu acho que hoje em dia as pessoas já focam nisso, buscando fama, dinheiro rápido, né? Com falta de propósito e um conteúdo vazio, sabe? Tipo, tinha colocado aqui a questão da fama e o dinheiro, tipo assim, é uma coisa que acho que a gente não pode julgar, porque, pô, na verdade, eu acho que a questão do dinheiro é uma questão que mais difícil, assim, de julgar. Porque, pô, a pessoa tá procurando ganhar o dinheiro ali, sobreviver, tá ligado? Tipo, você julgar isso né? Só se você tiver de um lado de um privilégio, assim, numa posição de privilégio cabulosa. Porque, pô, não. Acho que as pessoas estão tentando sobreviver e estão tentando fazer acontecer as coisas, criar as coisas pra ganhar pra ter uma renda, né? Pra ter um lucro ali. E tá tudo bem, sabe? E aí sobre o conteúdo vazio, acho que é uma coisa muito relativa, né? Acho que o ideal é tentar fazer algo com propósito, tá ligado? A questão de você fazer alguma coisa sem um propósito real, acho que isso que pega mais, tá ligado? Tipo, e faz parte, assim, dessa questão do vídeo. Eu não sei se deu não sei se eu consegui passar tudo que eu queria dizer aqui. Tipo, foi igual eu falei, esse vídeo aqui é só uma reflexão, uma conversa, tá ligado? Me bateu essa vontade de trocar ideia, de falar o que eu penso, de escutar também, tipo, outras opiniões. Tipo assim, se tu quiser comentar aí também, comenta alguma coisa. E é isso, sim, sabe? Tipo, espero que você tenha
Você que continua até aqui, tenha entendido alguma coisa que eu falei, espero que sirva de algum aprendizado, alguma reflexão para sua vida. Esse é um dos primeiros vídeos, é o primeiro vídeo, né, que eu faço nesse formato, dessa forma, tipo, trocando ideia, falando sobre alguns assuntos, né. E eu acho que conforme eu vou fazendo os outros, eu vou melhorando nessa questão de comunicação mesmo, que também é uma das coisas, um dos motivos, né, que eu fiz o canal, tipo assim, tanto para eu conseguir falar, vamos dizer assim, em frente ao público, mesmo que não tenha ninguém aqui agora. Minha amiga estava aqui me ajudando, mas eu acho que isso ajuda bastante, assim, a questão da fala, da expressão, né? Tipo, enfim, basicamente é isso. Espero que você tenha gostado. Curte aí, comenta, manda para alguém que vai gostar dessa ideia e espere aí os próximos vídeos. E tamo juntos.